Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Estando dando continuidade aí a essa série de vídeos, colocando em destaque o anjo na minha vida, o quanto ele age na minha vida, e hoje eu vou continuar a falar sobre o meu livro, intitulado A Grande Aventura. Já comecei na semana passada a falar um pouco sobre ele, e eu vou continuar agora, falando um pouquinho mais, né? Exaltando a presença dele e, com toda certeza, sendo uma mensagem. Tá vendo? Uma mensagem que ele está dando para mim e, é claro, né, para cada um de vocês que está acompanhando esses vídeos, né? Espero que vocês entendam essas mensagens que ele está buscando passar para mim e, é claro, para todos. Não é um ser em especial, mas sempre quando ele faz para todos, tá bem? Então é a obrigação minha não deixar preso, né, trancado dentro de uma gaveta, mas sim buscar colocar para vocês, para aqueles que querem ouvir, querem atender, que façam bom uso. Então, tudo é realizado de acordo com a regra do Pai, que é o livre-arbítrio. Você é livre para escolher, né? Sim ou não, acredito ou não acredito, quero que isso faça parte da minha vida ou não. Você é livre para escolher, né, o seu caminho. Assim como Jesus veio a esse mundo apenas mostrar o caminho e deu testemunho, né, vivendo nesse novo paradigma, ele passa para nós, né, essa mensagem e espera de cada um de nós a adesão, dizer sim e ter uma nova forma de viver. Essa é a ideia que foi colocada aí por Jesus. Então, o nosso Pai, nosso Deus, age através da humanidade. Em especial, agiu através do seu Filho Jesus e hoje ele age através de cada um de nós. Continua agindo através das suas criaturas. Então, cada um de nós somos, né, igualados a Jesus e ele espera de nós a mesma resposta que ele esperou de Jesus. Então, assim como Jesus se deixou 100% ser levado por ele, nós também devemos buscar atingir esse 100%. Já fiz um vídeo sobre isso um tempo atrás, intitulado 100% Jesus, né? Mas uma vez ou outra eu vou voltando a repetir essas verdades para que vocês possam, né, entender melhor e colocar em prática na vida, no dia a dia, né? Hoje, em modo especial, eu estou passando por uma reestrutura, remodelando a minha caminhada e buscando com muito maior intensidade essa presença viva do meu anjo na minha vida. Então, é uma destruição, vamos dizer assim, de uma vida para uma reconstrução de uma nova vida. É necessário isso, que cada um de nós, de tempos em tempos, faça essa reestrutura no caminhar, né, para que o rumo seja mais certo, né, que você vá com mais intensidade numa direção, tome um foco e parta naquela direção. Não fique fazendo rodas, enrolando no caminho, mas tome uma decisão mais agressiva, né, para fazer determinadas coisas no mundo de acordo com a vontade do Pai, não de acordo com a nossa vontade, né? Temos que perceber a presença dele na nossa existência, na nossa vida e fazer acontecer essas mudanças constantes, né? Eu vou
colocar um relato que aconteceu comigo na década de 80, para mostrar para vocês o como é importante esse prestar atenção, né, na presença dele, do anjo da nossa vida, que é, volto a colocar, a presença de Deus, tá? Então, o nosso anjo, isso não pode sair de foco, tá? O nosso anjo, ele está em contato com Deus. Então, tudo aquilo que ele faz é a vontade do Deus, do Pai. Ele é apenas aquele que vai levar uma mensagem e leva de volta para ele. Ele faz esse trânsito, né? Vai e volta, vai e volta. Ele está em contato com ele o tempo todo. Então, quando você fala com o anjo, está falando com Deus. Não tire esse foco, né? Por favor, preste bem atenção. Não coloque o anjo em primeiro lugar. É Deus, né, que está em primeiro lugar. Ele é apenas um mensageiro, né, de Deus, tá bom? Pois bem, como mensageiro de Deus, em 1980, na década, vamos dizer assim, na década de 80, não sei te dizer direitinho, eu tenho marcado nas minhas anotações, mas agora não vou procurar. Talvez seja em torno de 85, 86, mais ou menos. Eu tinha muito costume de ficar escrevendo à noite, por horas, eu ficava escrevendo as mensagens dele, do meu anjo. Já falei para vocês, eu tenho mais de 10 livros escritos, né? Depois eu coloco para vocês como acessar esse livro, aqui embaixo, é na Ordem Franciscana, no site da Ordem Franciscana Secular, né? O fssantaclara.com. Lá você vai encontrar numa página chamada Livros, né, uma série deles, e entre essas séries de livros tem os meus. Eu coloquei lá, está à disposição em PDF. Se você não conseguir baixar no seu celular ou no computador, tu tem que baixar esse PDF, né, esse aplicativo para poder ler, tá bem? Então está lá todos os meus livros, estão lá, né, todos os meus livros, e busque acessar para ler. Não vou ganhar nada com isso, não publiquei, não desejo publicar, é apenas para servir de informação, tá bom? E num desses livros eu coloquei o que eu vou relatar para vocês hoje, aqui, agora, nesse momento, antes de continuar com a grande aventura, porque faz parte, né? Pois bem, foi uma época muito interessante. Como eu dizia para vocês, eu escrevia muito. E uma dessas noites, né, que eu ficava até tarde da noite escrevendo, eu dormia 1 hora, 2 horas da manhã, ficava escrevendo, e era de uma forma tão intensa que passava essas mensagens que eu queria ficar ali escrevendo. Em uma dessas mensagens eu recebi uma carta, né, vamos assim dizer, desse meu anjo, e que intitulava assim: um grupo de espiritualidade. Era para mim, através daquela carta, né, formar um grupo de espiritualidade. Eu escrevi essa carta e demonstrava como que esse grupo iria ser, se comportar, né, e em cima daquilo que eu gostava, que eu sempre gostei, que era a espiritualidade franciscana. Então, naquele momento, eu não estava imaginando em formar uma ordem franciscana, né, um grupo da ordem franciscana secular. Não era esse o meu pensar naquele momento. Mas depois, com essa carta, veio, vamos dizer assim, a clarear mais, né, a minha vida, e comecei então a busca por formar esse grupo. Interessante que, nessa época, quando eu recebi essa carta, eu fiquei muito impressionado, bastante mesmo. E na época, aqui em Sumaré, estava o pároco, era o padre Mansur, Rodrigues Mansur, hoje falecido, né? Era muito amigo meu, e eu sempre conversava com ele, perguntava, trocava ideias. Ele também vinha aqui na minha casa, né, e fazia essas trocas de ideias, né? Então, muitas vezes nós trocávamos figurinhas, né, no sentido que nós devíamos fazer, qual era o próximo passo, e assim vai, né? E nessas idas e vindas, eu fui um dia até ele e falei: Padre Mansur, quero conversar com o senhor um assunto muito importante, e eu queria que você me ajudasse, né, a esclarecer e talvez, né, concretizar, né, um sonho. Ele falou: tá bom, o que você trouxe?
Falei, eu trouxe uma carta, né, que essa noite eu recebi do meu anjo. Eu queria que você lesse e depois vamos conversar sobre isso. Então, ele sentou, pegou aquela folha, né, que eu escrevi à mão, inclusive, leu e falou assim: muito bom. Quando você formar, eu quero participar também desse grupo, né, de espiritualidade. Estou precisando. E ficamos um tempo aí conversando sobre isso, né? Achei bonito. A resposta dele foi essa, né? Sim, eu quero participar também desse grupo de espiritualidade, né? Foi ótimo. Quando formar, nós estaremos juntos, né? Mas, infelizmente, um tempo depois ele veio a falecer num acidente e não se concretizou, né? Mas ele está agora lá me ouvindo com toda certeza e está com certeza assinando embaixo de tudo aquilo que eu fiz, né? E essa ordem franciscana veio a ser então trabalhada e formei essa ordem no ano de 2009, né? Onde muitos irmãos já participavam, né? Um grupo grande de pessoas que entrou, né? E hoje nós temos a ordem franciscana, a Fraternidade Santa Clara, aqui em Sumaré, né? Então surgiu aí nesse relato, nessa carta do meu anjo, né? Onde ele disse que eu precisava fazer um grupo de espiritualidade. E eu fiz acontecer e hoje essa ordem está aí presente. Então tudo isso que eu estou colocando aqui está relatado aí em um dos livros, não lembro qual era, tem muitos livros, acho que é um dos primeiros, talvez intitulado Conversa com o Anjo, se não me engano. Tem vários livros nessa linha, todos eles são, inclusive, sobre o anjo, e em um deles vocês vão encontrar. Depois eu vou dar uma olhadinha melhor, posso até colocar aqui para vocês darem uma pesquisada. Pois bem, ele está conosco, ele está agindo na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Basta nós darmos atenção a ele. Saber ouvir o nosso Deus através do seu representante aqui, que é o anjo, né? É aquele que vem ao nosso encontro, está sempre próximo de nós, junto de nós, dentro de nós, vamos assim dizer, faz parte de nós, né? Porque nós somos uma unidade, fazemos parte de uma unidade, quer você queira, quer não, né? Não importa se você fala não a essa verdade, você está unido a Deus, Deus faz parte de você, Deus é tudo, e esse anjo também, né? Apesar de termos esse ser, né? Somos um ser que tomamos decisões, escolhas, né? Mas fazemos parte dessa unidade. Eu gosto de dizer assim, nós somos uma gota de água que caminha para o mar, tá? Todos nós. Uma gota que um dia vai chegar no mar. E o mar, na minha representação aqui, o mar é Deus. Então quando você chega no mar, você se mistura todas as outras gotas, mas você continua sendo aquela gota ainda, né? Você sempre vai ter essa individualidade, né? Esse ser. E é assim que acontece. No momento que você sai do corpo, tem uma vida espiritual, né? Aqui nesse corpo nós somos limitados a tudo, né? E nessa limitação o ego toma conta e nós nos achamos longe dele, longe de Deus. Mas não, ele está sempre conosco, fazemos parte dele, somos parte dessa unidade, né? Todos nós. E quando você diz sim e busca abraçar essa unidade, você vai perceber com mais intensidade a presença dele na sua vida, no seu dia a dia, né? E eu digo a vocês, a melhor forma de você perceber a presença de Deus na sua vida é através do anjo que ele mandou, que ele indicou, né, para acompanhar você durante toda a sua existência. Olha, isso é importante, hein? Olha quanto Deus nos ama, quanto Ele nos quer bem, que envia um anjo para acompanhar sempre você durante toda a sua existência. Não é só aqui, não, nesse mundo, mas sempre Ele está acompanhando. Ele já veio acompanhando você de outros tempos e continua acompanhando aqui agora, nesse momento. Então, isso é sério, tá bom? Então, do jeito que eu recebi essa carta, há algum tempo atrás,
passo para vocês, né, que é a Ordem Franciscana aqui, a Fraternidade de Santa Clara, e em decorrência disso, né, a presença dele continuou de uma forma mais intensiva e hoje ainda mais. É por isso que hoje estou buscando fazer um abraçar maior dessa ideia, né, buscando fazer uma renovação da minha vida de uma forma mais concreta, para chegar mais perto desse objetivo, né, que é esse anjo entrar em contato maior com ele cada vez mais, poder passar para vocês essa certeza e que vocês também possam desfrutar de uma forma melhor, né, de tudo isso que Deus preparou para nós. Tá bem? Ótimo. Agora eu vou continuar falando sobre esse livro, que também é uma mensagem do meu anjo, né? Comecei a narrar no vídeo anterior e continuo a narrar agora, né? E eu parei justamente quando o avião, né, ele pousou e bateu num cupim, virou de costa, e à noite veio um grupo de pessoas indo até eles, né? Eles muito assustados, e eram uns indígenas junto com uma pessoa muito especial que vai fazer parte de toda essa história, né? O nome dele é Toro. E ele vem ao encontro desse casal que estava ali, né, perdido, e trata das suas feridas, da alimentação, e vai de volta com eles, né, até a aldeia, que ficava a uma distância de um pouco mais de um dia de viagem a pé, no meio da floresta, né? Daí vem toda a pergunta do casal em cima de como ele descobriu que eles estavam chegando, que eles estavam ali, que vieram ao encontro deles, né? E, enfim, eram tantas as perguntas que eles faziam, né? Mas era necessário um tempo para poder responder, né? E aos poucos ele foi, Toro, no caminhar, né, foi respondendo, mas a resposta maior era quando eles chegassem até a aldeia, né? Então é interessante esse relato do meu anjo, essa história, uma mensagem, né? Eu vou colocar aqui, tentando fazer com que vocês entendam, né? Eles fizeram uma viagem, e essa viagem não tinha, a partir de um ponto, não tinha mais volta. Não conseguiu mais voltar para onde eles viviam, para onde eles estavam vivendo. É como se tivesse morrido para uma existência e começado uma outra existência, tá certo? Olha o sentido. Esses dias nós compartilhamos muito nas celebrações, buscamos refletir bastante sobre isso, onde era colocado as leituras de uma forma apocalíptica, né? Mostrando que as estrelas iam cair, a luz do sol ia se apagar, né? Passar por grandes tribulações da natureza, né? Grandes destruições. Eu digo para vocês que é isso que eu estou colocando nesse livro aqui, né? Enviado pelo meu anjo. Uma simples história de criança que vai se transformando em uma mensagem angelical. Então há um momento na nossa vida, na nossa existência, que você começa uma aventura e você vai perceber que nesse iniciar essa aventura, a partir de um determinado momento, não tem como voltar mais atrás. Acontece uma destruição da sua vida, da sua forma de pensar, da sua forma de agir, da sua forma de ser, e você começa a viver uma realidade diferente. É uma nova vida, um novo viver, é um novo ser que nasce, né, numa estrutura totalmente diferente daquela que foi deixada. Não tem como você voltar, tá bem? Eu gosto de colocar um exemplo sobre isso de Paulo de Tarso, que perseguia os cristãos, até mandou matar, né, Estevão, que era o primeiro diácono, um dos 7 diáconos que foi instituído pela igreja da época, e ele mandou matar a pedrada Estevão. Olha só que ponto. Ele perseguia os cristãos. E, em determinado momento, Jesus aparece para ele e diz: Paulo,
por que você me persegue, né? E a partir daquele momento, com essa fala de Jesus, né, ele passa a ser cristão. Ele muda totalmente de vida, deixa tudo aquilo que ele levou, deixa tudo aquela forma de vida que ele levava, sua fama, dinheiro, poder, glória, estudos, tudo ele coloca no chão. Destruiu totalmente a vida dele e reconstrói uma nova vida. Agora seguindo os passos de Jesus, descalço, de pé no chão, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter onde morar, mas ele continua firme nessa caminhada até a morte, porque ele percebe, né, o sentido da vida, o ser Jesus, se aproximar de Jesus para ser Jesus. Até ele chegar a dizer um dia, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, a partir daquele momento que Jesus fala com ele, não tem volta. Não tem como voltar mais atrás e voltar para aquela vida que ele levava antes, tá certo? É uma aventura sem retorno, sem volta, é só ida. É o caminhar para frente, né? Então é esse relato que essa historinha vem colocar para nós aqui. Eu vou mostrar para vocês, né, o quanto Jesus está presente aqui nessa história, né? Essa história da salvação está presente nesse livro através de uma historinha para criança. Eu contei para os meus filhos, quando eles tinham 5, 6 anos, 7 anos, eram novinhos, né? Contei uma historinha para ele e essa história mostra a minha vida, como eu devo viver, como você deve viver, né? Como nós devemos viver, todos nós, em cima daquilo que Jesus veio propor para cada um de nós, tá bom? Então, Toro, na conversa que ele faz aí com esses seus novos amigos, ele disse, né, que ele conhece o mundo inteiro. Ele conhece todo o Brasil, conhece a América Latina toda, né? América do Sul, conhece a Europa, conhece a África, conhece a Índia, conhece a Rússia, conhece todos os lugares do mundo. E está a par de tudo o que está acontecendo no mundo inteiro. Mas eles perguntam, mas você disse que nós não podemos mais voltar, não tem como nós voltarmos, como você tem acesso a essas informações? Daí ele vem a dizer, né, a minha informação que eu recebo não é mais através dos meios de comunicação, da eletrônica, das coisas que o mundo realiza, que o mundo faz, né, mas é de uma forma espiritual. E continuando os relatos dele, né, ele vem mostrar que ele veio, né, de uma civilização igual à nossa, muito parecida com a nossa, onde também estava se perdendo no ser, no ter, no egoísmo, nas guerras, em tudo mais. E na vida deles apareceu também um Salvador, que é o Cristo. E no aparecer o Salvador, colocando essa nova opção de vida, de mudança, então o mundo deles escolheram seguir, né, esse Cristo, esse Jesus, esse Messias, e nesse seguir ele deixaram tudo para trás, todas as coisas que eles realizavam antes, eles entenderam que não precisava mais de tudo aquilo, né? Então no mundo dele, desse ser, do Toro, toda a civilização, todos aqueles seres que moravam, né, residiam naquele tempo, tomaram a decisão de ouvir Jesus e seguir os seus passos. Então Jesus não precisou no mundo deles passar pela cruz. Não precisou, porque eles ouviram. E nesse ouvir deixaram tudo. Passaram de uma civilização totalmente industrializada, né, com todos os meios eletrônicos, uma sofisticação enorme, para uma vida simples, de uma forma bem humilde, colocando em primeiro lugar o Espírito. Então Deus em primeiro lugar na vida. Então nesse trajeto que eles fazem até
a tribo, né, eles vão conversando sobre isso, e esses dois personagens, né, que caíram lá com o avião começam a perceber, né, que eles estão numa jornada, né, sem volta, mas que estão gostando muito de tudo que está acontecendo, e no querer deles não desejam mesmo voltar para aquela vida que levavam antes, né? Daí Toro vem a colocar para ele: vocês vão ver coisas aqui, descobrir coisas que lá naquele mundo seu vocês nunca iriam descobrir, né? E mostrou coisas na aldeia, forma de vida, né, que eles viviam, né, sem insetos que o perturbavam, de uma forma assim bastante, vamos dizer assim, confortável, mas colocando o lado espiritual, né, a meditação, colocando a oração, colocando Deus em primeiro lugar. Então eles tinham lá nessa tribo, tudo era em comum, né? Todo mundo podia usar, todas as coisas que ali existiam, tudo era colocado, né, para todos usarem, né? Existia no centro um lugar bem grande, onde eles usavam como refeitório, todos iam ali nas refeições do dia, naquele lugar, né? Compartilhavam o mesmo ambiente, né? E nesse compartilhar os mesmos ambientes, eles também compartilhavam os estudos, né? Compartilhavam os momentos de orações, tudo era compartilhado. Ninguém tinha nada como posse, tudo era de todos, né? E nesse lugar, esse casal começou a viver e ter, né, uma nova esperança de vida, tá certo? Então eles iam passar ali um tempo, talvez uma vida, toda a vida nesse lugar, e iam descobrindo valores espirituais, cada dia mais valores espirituais que eram colocados para eles, e quanto mais ali eles viviam, mais eles iam se afastando dos valores materiais que deixaram, né, na civilização. De forma alguma desejavam voltar para de onde eles partiram, né? A ideia deles agora era seguir em frente. Então a aventura começou para aquele casal, né? E Toro, o ser principal aí dessa tribo, tinha muito que mostrar para eles, né? No primeiro momento, então, eles ficaram ali naquela tribo, desfrutando de conhecimentos inimagináveis que Toro ia passando para eles sobre a espiritualidade, sobre Deus, a presença de Jesus aqui nesse planeta e também nesse outro lugar de onde Toro veio, né? Depois nós vamos falar sobre isso, sobre uma outra realidade, né, onde esse personagem veio aqui nesse mundo aqui. Mas para outro momento, né, dessa história aí. Então então esse livro aqui vem desculpa. Então esse livro então vem mostrar etapas da vida desse casal, onde eles vão recebendo mais e mais conhecimento espiritual, fazendo com que eles se alavancassem e se aproximassem mais e mais de Deus. Tá certo? Depois eu continuo com vocês no outro dia, falando sobre essas etapas que eles vão passar, né? Mas em geral é isso. É uma mensagem de vida onde vem procurar mostrar para nós essa mudança de comportamento, de atitudes, largar tudo que tem aqui, que nos prende, que nos aprisiona, né? Nos serve de âncora, já falei isso em outros vídeos, muitas vezes, para você ser livre. Então é a liberdade, né, que está em primeiro lugar, né, que é buscar colocar para nós, na nossa vida, na nossa existência, tá bom? Então o nosso Pai quer para nós apenas a nossa felicidade e a nossa liberdade, nada mais. Então, querido irmão, se você já não é inscrito ainda no canal, busque se inscrever, busque colocar aí seu like, compartilhe com alguém, né,
Então, meu objetivo é só alcançar mais pessoas, né, para que mais pessoas possam desfrutar, né, desses valores tão importantes que Jesus veio colocar para nós, que eu busco colocar para vocês de formas variadas, diferentes, para que todos possam ter acesso, tá bem? Não tenho outro objetivo, é só esse. Então, se você gostou, tá aí, né? Passe para alguém, tá certo? Então, fique com Deus, Deus abençoe, até um outro dia, até a próxima semana. Tchau, tchau.